Teremos dias tensos na Bolsa de Valores? Para respondermos essa pergunta, nós vamos dar uma olhada nos dados que foram divulgados na quarta-feira no exterior, com foco aqui nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada também na quinta e na sexta, o que esperar. As ADRs, né, as ações brasileiras listadas lá nos Estados Unidos, elas caíram, que nos dá um certo indicador de baixa aqui na Bolsa. Vamos comparar aqui o Bitcoin com o SP500 vezes 3, a correlação é surpreendente, tá? E nós vamos ver aqui as ações que eu estou de olho, lembrando que não é recomendação. Bem-vindo ao canal Top Ações, já deixa o like no vídeo, tá? E vamos para o conteúdo bem rapidamente, onde a gente observa aqui que as ADRs brasileiras fecharam em baixa de 1,7, porém, se a gente ver aqui o ETF de ações brasileiras, eu prefiro ver o ETF, tá? Ele caiu 0,92, foi bem menos, tá? O conjunto aí de ações brasileiras listadas lá nos Estados Unidos, tá? Então a gente dá uma olhada aqui na agenda esperada para quarta-feira, que foi feriado no Brasil. Nós tínhamos o IPP, que é o Índice de Preços ao Produtor, era o item mais importante, e também a fala aí da ata FONC, né, que ia ver se está duro ou não o discurso aí dos Estados Unidos contra a inflação, né? A gente vê aqui então que o PPI ele veio em 0,4, um pouco acima do esperado, era esperado 0,2, então isso aí ainda demonstra, né, alta nos custos de serviços e bens, sugerindo que a inflação no país pode permanecer desconfortável por um tempo. E o curioso é que as ações lá no exterior não caíram tanto, tá? Você vê o SP500, ela caiu 0,33, e aqui, como eu já disse, né, o ETF de ações do Brasil lá caiu 0,92. Então pesou mais para o Brasil, lembrando que também tem o dólar envolvido aí, né? Então, a ata do FONC aqui mostra projeções onde o Fed deverá subir a taxa de juros de 4,25 para 4,50 até o final desse ano e terminando 2023 entre 4,50 e 4,75. Então, você vê que o fim aqui de 2022 e o 2023 vai estar muito próximo. Então, o pior mesmo talvez seja em 2022. Lembrando que isso aqui tudo é uma projeção, né? Pode ser mudada. E também lembrando que a Bolsa sempre antecipa o movimento econômico. Se o momento que a Bolsa vê que o mercado vai melhorar, as ações já vão começar a disparar. Por isso que às vezes cada um vai fazendo aí aportes ou aos poucos, ou de repente esperando um momento melhor, acaba aí perdendo o bonde. Enfim, cada um vai tomar aí a trajetória mais pertinente aí que E dando uma olhada aqui nas projeções do FONC, né, segundo a ata, eles mostram que os juros do Fed devem subir entre 4,25 até 4,50 no final desse ano, 2022, né, e terminando 2023 entre 4,50 e 4,75. A projeção, então, sugere novas altas de 75 pontos base, tá? Então, a gente tá vendo que está precificando já um aumento fortinho, né? E que também nós teremos, então, 2023 muito próximo a 2022 no final. Então, talvez 2022 seja aí o pior dos mundos, mas isso aqui tudo é projeção. É difícil acertar o fundo. Lembrando que quando o cenário começar a melhorar, a Bolsa já vai antecipar isso e vai começar por alta. Então, assim, nós não estamos muito longe dos bons preços aí, de repente, de um fundo nos Estados Unidos e no Brasil, se nada piorar, se continuar indo nesse ritmo que tá ruim, mas não tá tanto, né? Tá indo. Enfim, vamos fazendo a leitura aí, tá? Algo interessante que a gente pode ver é a retirada de liquidez, né, em dólares aqui dos Estados Unidos, da economia, né? Então a gente vê que eles seguem o planejado, retirando liquidez, né? Isso aqui é principalmente ruim para as empresas de crescimento, por isso que elas têm caído mais. Em algum momento isso aqui vai desacelerar, está acontecendo, então é realidade. E será que está próximo do fim? Aparentemente não muito, né? Porque se a gente dá um zoom out aqui, a gente vai ver, olha o que os Estados Unidos fez em 2020, né? Eles simplesmente, né, geriram aí dinheiro infinito na economia e aí agora estão pagando as consequências, né? Por isso que às vezes pacotes são muito bons para estimular a economia, mas tem que ter um pouquinho de cautela, né? Sorte deles é que a moeda é a mais forte do mundo, né? Muitos países muitas pessoas também vão buscar o dólar aí como fonte de segurança e acaba deixando um cenário menos caótico do que seria, né? Imagina o Brasil fazendo isso aqui, a gente teria inflação pior que a Venezuela. Então, resumindo, os dados de quarta-feira foram levemente negativos, com o IPP, né, o Índice de Preço ao Consumidor esperado 0,2 veio 0,4, um pouco ruim, enquanto a ata FONC, que era esperado um discurso um pouco duro, veio realmente até talvez um pouco mais do que esperado, então nada de outro mundo aqui.
Mas a quinta-feira é muito importante, né? Se o IPC, que é o CPI aí dos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor, vierem 0,2, talvez aí dê uma compensada no que foi divulgado aí de levemente negativo na quarta. Agora, se vier 0,4, como veio o IPP, uma inflação acima, né? Também no preço ao consumidor, aí com certeza vai acabar realmente caindo a Bolsa de Valores. Então acaba realmente concentrando todo o foco aqui no CPI, né? O IPC é que é índice de preço ao consumidor, só que o IPP nos dá uma leve dica que talvez não venha no esperado 0,2, né? E aí nós temos o período de seguro-desemprego, que pode de repente piorar ainda mais ou de repente amenizar os dados do IPC, tá? Isso aqui tudo é divulgado 9h30 antes da abertura do pregão. Ao meio-dia nós temos o estoque do petróleo e aí à noite, né, que vai refletir lá na sexta-feira, nós também temos o índice de preço ao consumidor na China, esperado 0,3, também pode ter aqui um certo impacto. A China aí também andou emitindo pacotes para dar aí aquela controlada no setor imobiliário, então vamos ficar de olho. A inflação lá não está pegando ainda, mas é importante ficar de olho. E nós temos os resultados do bancos também nos Estados Unidos começando a sair. Isso aqui pode mexer bastante, principalmente com ações do banco aqui no Brasil, tá? Eu queria mostrar aqui um número interessante que é o SP500 alavancado 3 vezes, ele praticamente vai refletir realmente 3 vezes o SP500 e o Bitcoin, como eles são correlacionados. Olha só, no último ano e pouco, eles caíram 53%, os dois, chega a ser bizarro a similaridade, 54%, 53% e pouco aqui, os dois caíram. É ridículo. Então, assim, tem um monte de site aí fazendo gráficos e não sei o que, tendência do Bitcoin. Cara, ele tá seguindo o mercado americano nesse momento, né? Infelizmente, tem muitos aí especuladores no Bitcoin. A lógica do Bitcoin é excelente como reserva de oportunidade, mas nesse momento existem ainda muitos especuladores no Bitcoin e acabam fazendo a moeda ficar assim. Então, comprar Bitcoin para querer ficar rico no curto prazo talvez não faça nenhum sentido, tá? Então, em algum momento vai ser reserva de valor sim, em algum momento ele pode disparar, até deixar o SP500 para trás, o SP500 alavancado, quem sabe, mas o fato é que hoje ele é um SP500 alavancado. Não há sombra de dúvidas. Eu estou pegando um ano e pouco aqui e deu o mesmo percentual. Às vezes você pega aqui duas ações da mesma empresa, não dá isso. Você pega a Copel 3 com a 6, não vai dar tanta similaridade assim. É bizarro, né? Então, olha só, quando ele dá uma descoladinha aqui do SP500 alavancado, provavelmente algum suporte, alguma resistência que dá aquele atraso, sabe? Dá um atraso aí e deixa descolado, mas chega uma hora que descola demais, ele volta a acompanhar, não tem jeito. Então, assim, tá acompanhando, essa é a verdade, tá acompanhando o SP500. Moral da história, neste momento mais vale acompanhar o SP500 do que o próprio Bitcoin para saber o horário de comprar Bitcoin. Então, quando o cenário lá nos Estados Unidos começar a dar indícios que vai melhorar, o Bitcoin talvez possa disparar, né? O mercado costuma antecipar as coisas, então talvez o Bitcoin até se antecipe ao SP500, que já se antecipa a economia. Então, é uma narrativa um pouco complexa, mas assim, é o que está acontecendo. Comentando as principais ações que eu devo ficar de olho nessa semana, nós temos a Transmissão Paulista, é um ativo muito resistente, está nesse momento conturbado, eu gosto dele porque é muito previsível no longo prazo, é até um contraponto a outros ativos aí mais voláteis, é muito previsível a Transmissão Paulista, tem o Putz a 23, a 22,50, vou ficar de olho. A Cosan, que eu acho que o mercado exagerou pra caramba, tô vendo se ela de repente aguenta aqui nos 15,40 novamente, confirmando um suporte ali interessante, né? Tem o Putz também para ser exercido, se cair é até melhor para comprar, mas quem sabe também se manter aqui sem subir já tá ótimo, porque também não tem o dinheiro infinito, né? Então, se ela ficar aqui por mim, tá excelente, 15,40 aí, quem sabe o novo suporte. Sanepar também, eu já até tô meio parado de comprar, mas a Sanepar é uma ação excelente, que eu tô de olho novamente agora que eu vendi a Sabesp esses dias aí, por conta dessa alta, muito negócio de privatização, não gosto muito disso. É uma ação muito interessante, mas eu tinha pouquinho, vendi. E esse dinheiro pode acabar indo aí para Sanepar, que tá de graça, né? Ação que eu já falei tanto aqui, é uma ação que eu gosto muito. E geralmente as coisas que acontecem com ela é muito mais ruído do que realmente um problema, tá? E nós temos a Klabin, que eu vendi aqui, né? Putz, eu venho vendendo e ela não tá caindo, ela tá realmente resistindo àquele suportezinho. A Klabin
deu uma subidinha nesses dias. Vamos ver, torcendo até para ela cair, porque a Klabin também pode ser interessante. E a Engie, né, que é aquela ação que é difícil cair, ela caiu, até deu uma recuperadinha, mas ainda está a um preço interessante. Eu vendi puts infinitas na Engie também. Se ela voltar a cair mais, vou estar comprando, né? Então tem que ter cautela se de repente todas as ações que eu tenho puts começarem a cair juntas, né? Então isso aí é um case aí para quem tem muitas puts, compra por puts, ficar atento, né? Se metade delas ou parte delas aí cair, a gente deixa ser exercido. Se muitas começam a cair, todas juntas de uma vez, tem que fazer rolagem, é uma questão para ter um pouquinho mais de calma. Enfim, essas são as principais ações que eu tô de olho, e também não tenho nada aqui de put nem nada na Alupar, mas também tô de olho na Alupar, tá? Uma ação interessante aí. E eu ainda tô sofrendo aqui com a Uninvest, que tá enrolando para deixar transferir os meus ativos aqui para BTG Pactual. Enfim, quem quer aí corretagem gratuita na BTG Pactual, basta se tornar membro do canal, já tem aí corretagem grátis, tá? Deixa um comentário quais ações você deve estar de olho nesses próximos dias, e inclusive os bancos podem até ter uma volatilidade um pouquinho maior de repente. Deixa nos comentários, deixa o like, um abraço, até o próximo, valeu!